primeiro, eu concordo extremamente com você e com seu marido. A gente tem que arrematar o primeiro. Você tem que, sabe, tem que O perder medo. é, a virgindade, vamos dizer assim. Sim, Sabe, sim, sim, sim. tem que ser, sabe, Experimentar. tem que ter Aham. esse. Por exemplo, eu estava conversando com o aluno ontem, que ele, assim, muito Travado. seguro, muito travado, né? E ele não sabia, e assim, conversando com ele ontem, já numa conversa essa que ele já tinha rematado. Mas antes, ele me ligava, ele mandava WhatsApp, não sei o que e tal. Eu falei com ele, faz o seguinte, pega um valor pequeno e Uhum. arremata um imóvel pequeno, barato. E aí, pronto, você destrava. O que ele fez? Ele arrematou o imóvel, ele estava com o dinheiro para arrematar, ele pegou 50 mil, arrematou um imóvel de 110, 115 mil. Arrematou. Ele arrematou esse imóvel, ele ficou tão empolgado que ele comprou mais três no mesmo prédio, assim, 50 Uhum. mil. Então ele pegou 200 mil, quatro de 50, e comprou vários apartamentos de cento e poucos mil. Ele falou, pô, mas esse negócio. E aí, o edital falava que os imóveis estavam ocupados. Ele foi lá, não tinha ninguém nos imóveis, desocupado e tal. O síndico já deu a posse para ele com 15 dias. Foi assim, sabe? Aí ele falou assim, pô, mas eu não imaginava. Eu falei, sabe por quê? Porque você fica muito travado. E eu falei com ele, você ainda deu sorte. E se tivesse gente ocupando, tinha que desocupar, ia demorar um pouco mais. Mas você ia perder dinheiro? Não. Você está comprando imóvel. Imóvel. Sim, E por que o imóvel valoriza? Porque e nós temos uma quantidade, ele é escasso. sim. São poucos imóveis que você construir numa rua. Numa ilha igual Florianópolis, não tem lugar para crescer Fora mais, ainda. entendeu? Uhum. Então é só para encarecer mesmo. O máximo que acontece é derrubar um imóvel velho e construir outro. Mas isso vai acabando. E, por exemplo, onde você comprou de frente para o parque, quantos vão conseguir construir? Eu nem sei a rua como é, mas eu te garanto, se der para construir, é um ou outro, e no máximo não dá para construir, entendeu? É numa rodovia, né? Assim, esse imóvel de 70 metros quadrados tem outros de 32, 35 metros quadrados com o mesmo preço, só porque o prédio é mais novo. Aí, Mas assim, se o prédio, ele fala assim, não, o prédio é feio, não moraria, porque eu sou chata. Então, assim, eu também não vendo aquilo que eu não compraria para mim. E por eu ser chata, eu compraria aquele imóvel para mim? Entendeu? Então eu sei que muita gente vai comprar. Então, assim, o prédio é bem cuidado, é tudo bem caprichadinho, assim, né? Se fala assim, não, um prédio de 20 anos, mas tá todo caindo aos pedaços. Eu já consegui, inclusive, com a advogada lá da construtora, eu já tô com todas as plantas, já tô com o hidrossanitário, já tô com o elétrico e já tô com o arquitetônico do apartamento. você estava falando aí da questão do valor, só para ficar claro, ele aí que você falou assim, o apartamento mais barato ali no prédio é 540 mil. Você arrematou Uhum. por quanto? Ficou 440 mil, quatrocentos e com a quarenta mil. garagem. Uhum, uhum. Se você não fizer nada, só pintar, você ganhou 100 mil. Se você for vender pelo preço Do do. de dois dormitórios, que ele tem uma suíte que o outro não tem. Uhum. Então, assim, você ganhou 100 mil. Então, assim, também tem isso, tá? Você não precisa. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero ganhar o dobro. Vamos pôr a questão desse meu aluno. Não, eu acho que esse não vai. Eu acho assim que, tipo, no máximo eu vou vender ele por 600 mil, mas eu prefiro vender ele mais barato e investir pouco na reforma dele, mas coisas que vão fazer a diferença para chamar atenção, né? Que seja uma pintura, que seja trocar um rodapé, o que for. Mas vender logo, tipo assim, para desbancar esse único que tá vendendo de 540, tipo, botar 570 lá, com suíte. Pronto, já vem, né? Então, assim, porque tem muita busca. Você vê que só tem são dois blocos só esse condomínio, e só tem um apartamento à venda. Então, Tem fila para ir para esse condomínio. e olha que interessante. Não, e eu quero dizer o seguinte: às vezes, você não tem que olhar só no percentual de ganho. Por exemplo, vou voltar nesse aluno meu. Ele comprou um imóvel de 110 por 50 mil. Então, ele ganhou, Uhum, assim, é mais que o dobro. Só que ele vai ganhar sim, ali 50 mil. Você está ganhando 100, cento e poucos mil reais. Então, são mais. entendeu? Em números absolutos, O volume é maior, né? O montante é maior. Uhum, e uhum, o seu trabalho dele vai ser o mesmo. A sim, energia gasta pelos dois é o mesmo. Então, é lógico que a pessoa vai falar assim: ah, mas proporcionalmente, beleza, proporcionalmente, mas você quer ganhar 100%, 50 mil todo mês, ou quer ganhar 30%, 40% e 100 mil todo mês? Entendeu? Eu prefiro ganhar 30% e 100 mil todo mês. Então, sim, sim.
Entendeu? Então, é essa a ideia. Esse é o ponto que eu gosto de mostrar para as pessoas. Então, você precisa ter esse nível. Então, olha para você ver. Você foi lá, entrou, concorrido, o leilão concorrido. Florianópolis é uma cidade concorrida, mas tem oportunidade. Olha para você ver, você encontrou um imóvel bem localizado, desocupado e com a boa margem de lucro, imóvel legal. E mesmo dentro da concorrência, você soube navegar e tirar de letra. Então, assim, Não, e depois que eu recebi o auto de arrematação, vem o nome, né, de quem foi o, tipo, o segundo colocado, né, caso eu não pagasse, né, o título ali, o boleto, né, quem seria o próximo vencedor, né, claro, se não pagasse, estava frita, né, mas enfim, e daí aparece o nome, tudo do cara, CPF, tudo, até dei uma pesquisada nele na internet, eu vou falar para ele, pô, próxima vez vamos comprar junto, né, não vamos ficar brigando, porque teve uma hora que ele deu um aporte de 5 mil, entendeu, ao invés de ele dar de 1.000, ele alavancou 5 mil, né, no preço. Pô, tá prejudicando a gente mesmo, até ele próprio, né? Enfim, mas eu falei, pô, meu marido, só traz esse cara, a próxima vez a gente compra junto, não precisa ficar brigando desse jeito. Né? Faz parceria. No leilão, quando o leilão era presencial, o pessoal fazia isso, sabe? O pessoal chegava, quando eu comecei no leilão presencial, você chegava assim, era pouca gente na sala, tá? Aí o pessoal, eu via o pessoal fazendo isso, sabe? O pessoal, assim, o pessoal se conhecia bastante. Aí o pessoal chegava e falava assim, ó, eles contavam, ó, tem 5 pessoas aqui, 5 arrematantes, tem 20 imóveis para leilão. Vamos fazer um sorteio aqui, ó. Aí sorteava, aí falava assim, ó, você for o primeiro sorteado, qual imóvel você vai querer? Aí, então pronto, ninguém vai dar lance nesse imóvel. O segundo, entendi. Respeito, tinha respeito. Você sabe que não é legal, não, sabe? Mas assim, claro que não. O pessoal fazia. E aí dividia os 20 imóveis entre eles. E ninguém dava lance, todo mundo. Aí todo mundo arrematava e arrematava por um valor pequeno, né? Porque daí era só o lance daquela primeira pessoa. Mas hoje dá para fazer isso, encontrar imóvel, lance barato, sem fazer isso. Qual que é o detalhe? Você foi lá e arrematou esse imóvel, tá? Você vai pegar, vai vender, vai pôr o dinheiro para dentro e vai para o próximo. O que acontece? Como você está comprando e vendendo imóvel leilão, sempre vai aparecer oportunidade na sua frente. O que acontece? A oportunidade aparece para quem está preparado. Não adianta. A oportunidade em leilão, para quem vai estar nos assistindo aqui, oportunidade em leilão não vai aparecer para quem não está procurando, para quem não está arrematando. Porque, hoje. A pessoa não está conectada com aquilo, com a informação, não chega para ela. Hoje tem um monte de leilão acontecendo e tem um monte de imóvel indo embora sem arrematante. Quem aqui está aproveitando? Só quem está ali em cima. Eu conversei, esse aluno que eu conversei ontem, ele arrematou 2, assim, ele arrematou, não tinha concorrente nenhum, o outro, ele deu um lance no terceiro leilão. O imóvel foi para leilão, ninguém quis. Aí foi para leilão de novo, ninguém quis. E aí, teve primeiro leilão, preço cheio, segundo leilão, 50% de desconto, terceiro leilão, 70% de desconto. Nossa, pagou 30%. Sem ninguém. E ele falou assim, eu fiquei olhando ali, falei, deve ter algum problema nesse imóvel. Só que, é a mesma coisa de você, a gente começa a ter problema. Não, se ninguém quer, é porque é ruim. É igual restaurante, eu falo muito isso. Tem 2 restaurantes, um do lado do outro. Um tá cheio, outro tá vazio. Você olha pro vazio assim e fala, não, tem algum problema, não vou lá não. Mas não é isso, entendeu? Então, acontece essas coisas. E aí chama lance condicional. Só para ficar assim registrado, quanto que você, assim, qual que é a sua perspectiva de ganho assim em valores entre, você falou de valor de compra e de venda, o que você estima aí que você vai ganhar nesse primeiro leilão em reais aí? Não, em montante limpo, eu penso justamente nesses 100K, nesses 100 mil. Eu penso nesse primeiro aí, 100 mil limpo, né? De ter de lucro 100. Claro, né? Limpo. Vou ter que pagar imposto, vou ter que pagar DARF. Uma coisa que eu queria até te perguntar, vou aproveitar, né? Quem sabe faz ao vivo. GCAP, de ganho de capital. Como é que fica depois, na hora da venda, né? Porque, então, assim, eu não cheguei nessa parte ainda, porque acabou que a prefeitura só vai liberar lá a guia do IPTU depois que o próprio juiz der lá a carta de arrematação, né? E já sair tudo ali de dentro do fórum mesmo.
Daí vamos supor que, enfim, eu vou pagar o ITBI lá pelo valor que foi arrematado, vamos supor, que não cobrem o valor que a prefeitura avalia, né? Como valor de mercado, o valor venal de mercado deles. Na hora de eu vender, eu vou ter um lucro, né? Vamos supor, paguei 400 mil no imóvel, eu estou vendendo por 500, esses 100 mil é o lucro que eu tive. E daí eu tenho que pagar a GCAP de ganho de capital sobre esses 100 mil, certo? Isso. Aí como é que funciona? Já vou te dar um toque aqui, mas a gente pode aprofundar depois na mentoria. Você vai baixar um programa de ganho de capital da Receita e você vai preencher esse programa. Você não envia, não, vai preenchendo. Aí você vai preencher ali quanto você comprou, aí você vai colocar que você pagou ITBI, o que você pagou de leiloeiro, o que você pagou de reforma, que tem nota fiscal. Tudo abate, né? Você vai colocando nesse programinha da Receita. Depois, quando você for fazer a declaração lá no ano que vem, você vai importar para o programa da Receita de declaração e aí ele vai puxar só o resultado, tá? Só o resultado entre a despesa e o lucro. E mesmo assim, é o seguinte, só quando você vender que você vai pagar, certo? Sim, vender, sim. Só que tem dois macetes. Se você vender e comprar outro em leilão, pode ser em leilão. Dentro de 6 meses. 180 dias, você não paga nada. Se você, nesse caso, só vai ter um detalhe, é isso. Você comprou outro em 180 dias, então, qual que é o macete? O macete é você vender e buscar... E pulverizar outro ou dois ou mais de um imóvel. Até no valor dele total. E aí você não paga, você já ganha nesse ponto. Mas lá na frente você só pode usar isso uma vez a cada 5 anos, né? O outro ponto é, imóvel até 400 mil reais também você não paga a cada um que você vende a cada 5 anos. Então você tem essas duas oportunidades para você não pagar nesse ganho de capital, pelo menos nos 2 primeiros imóveis, entendeu? Então, muito bom. Você usa isso, que aí você já ganha cheio esse valor aí. Agora, eu aconselho a baixar, ou, se não, você pegar um contador que tenha expertise nessa área aí, que você não vai gastar muito, os caras, só para isso... Eu já paguei de casa, que essa casa que nós construímos e nós vendemos, nós tivemos que pagar a GCAP dela, né? Porque a gente tinha feito a escritura e mesmo no valor da escritura, o valor que vendeu, tinha que pagar ali o ganho de capital. E daí nós ficamos ali com o contador, né? Pagamos, compramos outra coisa, ele falou, paga e não fica o problema com a receita. E daí ele faz pra gente. Ele faz ótimo pra gente. Então, Camila, assim, era isso que a gente tinha para conversar. Os próximos passos aí, nós estamos à disposição. Uma pergunta, depois, você vai pôr esse imóvel para vender, para alugar, ou você ainda vai pensar ainda depois que... Não, alugar nem pensar. A gente pegou todo o valor da casa, a gente mora de aluguel, porque é barato morar de aluguel, entendeu? Mas botar para alugar, nem pensar. Não, para vender, com certeza, para vender. Eu digo o seguinte, esse negócio de aluguel, eu nasci, meu pai tinha imóvel de aluguel, tá? Só que e aluguel, a pessoa tem que ser aqueles proprietários, igual o seu Barriga, assim, tá? Tem que ser aquele proprietário que vai todo dia lá, ver o imóvel, ele gosta de tomar conta, conversar com o inquilino. Meu pai era assim, sabe? Mas eu não. Eu sou igual, eu preciso comprar, vender. Assim, eu tenho imóvel de aluguel, eu já tive, eu estou diminuindo, estou vendendo e tal, mas assim, a pessoa liga, cano furou, teve um negócio... Quanto menos o fator humano puder influenciar, melhor, né? Meu pai gostava de pegar pedreiro, levar lá, eu, sabe? Não, a gente para vender, porque... Não, na verdade, até quando quando vendemos a casa, inicialmente eu falei, não, vamos comprar um terreno lá na Palhoça, vamos fazer um monte de kitnet, vamos, né, gerar renda, né? Bota lá 10, 20 kitnets de R$ 1.500 por mês, né? E gera renda. Mas não tem jeito, por mais que você não esteja na linha de frente, vai ter alguém administrando, e vai ter o cano, e vai ter o chuveiro, e vai ter o gás, e vai ter não sei o quê, e vai ter o inquilino que saiu, que detonou tudo, e que não pagou, e que brigou, e que deu por causa de polícia, e que matou alguém lá dentro, e é tudo em cima, né?
do proprietário, não tem como fugir. Então, eu fui evoluindo, né? A minha mente foi aprimorando para, né, para ficar livre de problemas. Então, não, e agora a gente tá todo mais com essa coisa de leilão, que outro dia até caí num negócio, eu falei para o meu marido, acho que a gente precisa trocar de carro. Eu falei, não, vamos ver um carro no leilão. Eu falei, não vamos comprar carro, para que a gente vai comprar? Porque tem um monte de tomate financeira, para que a gente vai pagar o preço, né? Vamos pagar o preço do leilão, então, né? Então, assim, agora estou viciada em leilão. Tudo Não, quero comprar de leilão. não, eu também. A gente vicia mesmo e é um negócio maravilhoso. E eu um toque é o seguinte, ó, de Ah, carro, manda o link ah, do leilão, do leiloeiro para mim para conferir, porque o golpe tá. grande está Tem nos muito, carros. né? Tem É, muito. Aham, mas assim, imagina. gente, se souber o site certinho do leiloeiro, acabou. Não Sim, tem medo de sim. golpe, não tem problema. Mas é só esse detalhe. Mas como você está na mentoria, e aí a gente E aí vai tem um caminho longo aí para a gente conversando, aí a gente vai ter conversar muito. assessoria. Valeu, Beleza, Camila. obrigada. Boa Obrigado. sorte para todos aí. Boa Valeu, um sorte abraço. aí.